Como é essa história de Deus falar? Eu vou te explicar. Deus falar é Ele trazer uma direção e uma resposta para algumas questões da sua vida em que você não está conseguindo entender. E eu tenho plena convicção de que aqui nessa manhã, Deus vai trazer uma resposta para algumas questões que você está meio confuso. Você está meio confusa, se entender e buscando uma direção de Deus. Essa manhã é a manhã da resposta que você precisa. Você só precisa estar com o seu coração aberto para receber a voz de Deus. Você está preparado para isso? Então vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 15, versículo de número 22. Êxodo capítulo 15, versículo de número 22, diz assim: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque elas eram amargas. Por isso, chamou-se o seu nome de Mara. E então o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas então se tornaram doces. Ali lhes deu os estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvides atentos a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e se guardardes todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali então se acamparam junto das águas. Pai, nós consagramos esse momento a Ti, é o momento da Sua palavra, e nós pedimos que o Senhor fale conosco, traz resposta, direção para a nossa vida, e me usa como um canal, como um instrumento em Tuas mãos a transmitir a Sua palavra, meu Pai, de modo que o Seu nome seja glorificado aqui nesse lugar, somente o Seu nome seja glorificado. Oramos juntos como igreja, no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aproveite o embalo e diga glória a Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler, o povo havia acabado de sair da escravidão do Egito. E eles estavam indo em direção à grande promessa da terra prometida. Eles estavam indo em direção a experimentar coisas maiores, a viver coisas maiores em Deus, desfrutar das promessas maravilhosas de Canaã, a terra prometida. Só que no meio desse processo, para viver as coisas maiores, eles passam por uma prova. No meio da trajetória, eles são provados por Deus, para saber se eles iriam experimentar as coisas maiores ou não. A palavra que nós temos para nós nesse ano de 2024 é uma palavra de viver coisas maiores. Experimentarmos o cumprimento das promessas de Deus para a nossa vida dentro dessa realidade, coisas maiores acontecendo no nosso meio, coisas maiores acontecendo na nossa vida. Só que eu preciso lhes dizer que, como já aconteceu outras vezes na nossa vida, na minha vida e na sua, vai acontecer mais uma vez. Vai ter prova no meio do caminho. E essa prova,
O que Deus quer de nós é que nós sejamos aprovados e não reprovado de novo. Porque ser reprovado é doloroso, você volta todo o processo, irmão. Ser reprovado é triste, porque você perde um ano inteiro. E eu quero no começo desse ano 2024 saber, você quer perder mais um ano da sua vida? Eu não quero perder mais um ano. Eu quero ser aprovado nas provas. Quantos como eu querem ser aprovados nas provas? O que precisamos fazer para isso? Ser aprovado nas provas para viver coisas maiores. Vamos avaliar isso dentro do próprio texto, porque aqui muitos israelitas foram reprovados na prova. Muitos que estão aqui estão repetindo de novo o processo porque foram reprovados quando a prova veio para você. Mas há uma chance de recomeçar sem cometer os mesmos erros que se cometeu quando foi reprovado. Vamos então avaliar. A primeira coisa que eu preciso fazer é assumir as minhas responsabilidades no meio dessa trajetória. Eu estou disposto a viver coisas maiores, então eu preciso ser responsável por isso. Todos saíram da escravidão do Egito, agora eles precisam então de assumir as suas responsabilidades e enfrentar os desafios que precisariam enfrentar sem jogar a culpa nos outros. Porque todas as vezes que eu jogo a culpa nos outros por causa de algo que eu não consegui vencer ou eu não consegui superar, eu sou reprovado. Na vida, as pessoas que mais conquistam e que vencem, elas assumem a responsabilidade. Não transferem responsabilidade, por mais que outras pessoas estavam envolvidas em algo de ruim que aconteceu com você, mas no final da história sempre a responsabilidade, ela é nossa. E aprovados são os que assumem responsabilidade. Os que transferem responsabilidade estão sempre sendo reprovados. E o problema é isso ser uma constância na sua vida. Tudo que acontece de errado com você, você coloca a culpa em alguém. Você nunca assume a sua responsabilidade. Você falhou por ação ou você falhou por omissão. Você falhou porque você decidiu errado e você fez errado, ou você falhou porque você não fez nada e era para ter feito alguma coisa. Mas sabe como agem os reprovados? Eles não assumem as suas responsabilidades. Eles sempre falam: culpa é da minha esposa, culpa é do meu marido que não me ajuda, a culpa é dos meus filhos que sempre me atrapalham, a culpa é do meu pastor, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu líder. Quando que você vai parar de ficar colocando a culpa nos outros e assumir as suas responsabilidades para viver coisas maiores? Se eu quero ser aprovado, eu tenho que trazer responsabilidade para mim. Sabe o que esse povo fez? Deus deu a chance para eles encararem desafios. Mas eles, quando começaram a enfrentar um problema, no primeiro problema que eles enfrentam, eles começam a colocar a culpa em Moisés. E eles falam: Moisés, você foi o culpado, tirou a gente daqui. Por que nós não poderíamos ter ficado lá? Todo mundo estava no mesmo, na mesma luta, no mesmo desafio, todo mundo estava na mesma trajetória. Se cada um assume a sua responsabilidade, todos iriam vencer e no final iam experimentar as coisas maiores, o cumprimento das promessas de Deus, todo mundo. Por isso muitos foram reprovados. A segunda coisa que eu aprendo, se eu quero ser aprovado para experimentar coisas maiores, eu preciso fazer uma análise da minha vida para tomar as decisões certas e não tomar decisões erradas. Chega de tomar decisão errada, porque decisão errada levou você a viver o que você está vivendo hoje. Então faça uma avaliação para tomar decisões certas. Faça uma avaliação para tomar decisões certas.
Faça uma avaliação para não fazer burrada igual você fez em várias vezes na sua vida, e isso só fez você quebrar a cara. Para você ser aprovado por Deus, você vai precisar equilibrar as suas decisões. E para equilibrar as suas decisões, você precisa de pedir conselhos para as pessoas, que elas vão falar aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Porque aquilo que você quer ouvir levou você muitas vezes para o buraco. Aquilo que você precisa ouvir, que iria te fazer ser aprovado, você rejeitou. Eu preciso tomar decisões certas, e para eu tomar decisões certas, fazer uma avaliação da minha vida e tomar as decisões certas, eu tenho que ouvir pessoas certas. Senão eu quebro a cara de novo. Eu fazendo uma avaliação da minha vida, eu vou ver as coisas que eu preciso colocar em prática que eu não coloquei, que eu estou cansado de ouvir. Eu estava conversando com um irmão precioso aqui, antes de subir para cá, e ele estava falando para mim: pastor, estou colocando uma coisa em prática esse ano, que eu escuto só falar há anos, mas eu só escutava e eu não fazia. E eu fiquei pensando na hora que ele falou, quantas pessoas que tem na igreja que é a mesma coisa, né? Elas estão escutando eu falar aqui todo domingo, elas escutam eu falar toda semana, mas só saem daqui e falam assim: que culto maravilhoso. O que vai te mudar não é o culto maravilhoso, mas é o que você colocou em prática na segunda-feira. O culto maravilhoso aqui é maravilhoso para hoje, mas o que muda a sua vida é o que você vai fazer amanhã. É isso que muda a sua vida. Então coloque em prática. Há muito tempo, pastor, que eu escuto você falar que você faz os seus planos, estabelece alvos. Eu tenho falado isso, fiz uma reunião com os meus filhos, sentei na mesa, mostrei os meus alvos dos anos anteriores, tudo escrito, alvo de oração, eu oro todo dia. Os meus alvos para os próximos anos está aqui desenhado. Olha aqui o que o seu pai já conquistou, isso. Sabe quanto tempo que tem isso aqui escrito? 5 anos, 6 anos. Aí eu mostrei os próximos 5 anos, olha o que seu pai sonha. Aí o irmão falou: escuto sempre o senhor falar isso, pastor, eu nunca fazia, agora eu estou fazendo. Então avalie algumas coisas, estou só usando o exemplo de uma coisa, mas quantas coisas que você escuta eu falar aqui que você não coloca em prática. Toda vez eu estou falando, olha as suas amizades, tem gente que coloca você para cima e tem gente que coloca você para baixo, você insiste em andar com gente que coloca você para baixo. Tem gente que faz você estar mais firme com Deus, tem gente que faz você se afastar de Deus, você insiste em andar com gente que se afasta você de Deus e não firma você em Deus. Quer ser aprovado? Faça uma avaliação da sua vida e mude aonde precisa mudar. Quer ser aprovado? Faça uma avaliação da sua vida e acerte as áreas onde Deus há muito tempo está falando para você acertar. Eu não tenho responsabilidade em pegar você e falar, faz isso. Não, a minha responsabilidade é fazer o que eu estou fazendo agora. É chegar aqui e falar o certo. Uma vez uma pessoa disse: pastor, como pode ter uma pessoa na igreja que é assim? Meu querido, cada um é responsável pela sua vida. O meu papel é cumprir a minha responsabilidade de ensinar o certo. Agora, se aqui você vai fazer ou não vai fazer, aí já não é um problema meu, o problema é seu. Meu papel é te ensinar. E eu faço isso. Ai de mim se eu não fizer. Se eu quero ser aprovado, eu preciso não paralisar no medo. O medo é que faz a gente errar. O medo faz a gente tomar decisões precipitadas, que nos faz quebrar a cara. Sabe o que fez esse pessoal murmurar, reclamar contra Moisés, fazer um monte de coisa errada? Eles ficaram com medo de faltar água e eles morrerem. Ora, como iria faltar água se foi o próprio Deus que os arrancou da escravidão do Egito? Como você vai ficar com medo se é o próprio Deus que está te conduzindo para você fazer o certo e largar de vez o errado? Mas o medo é a prova da nossa falta de fé. Nós somos consumidos pelo medo, e esse medo mostra a nossa falta de fé, de esperar o agir de Deus
e a gente sai atropelando e faz mais burrada ainda. E comete um erro atrás de outro erro. É o que a Bíblia diz, um abismo leva a outro abismo. Cada ano que passa, ao invés de você ser aprovado, você é reprovado e se encrenca mais ainda na vida. Por que isso, gente? Porque o medo, ele bloqueia a sua fé. O medo não faz você enxergar as promessas de Deus, o medo embaça a sua visão. Então, como é que eu faço para vencer o medo? Eu tenho medo, então se alimente do amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quer superar o medo? Se alimente de Deus. Deus é amor. Busque a Deus todos os dias, se encha de Deus. Pare de ficar se enchendo da vida, das fofocas, da vida dos outros, de ficar se enchendo de notícias que só vão prejudicar cada vez mais o seu emocional. Encha-se de Deus, da presença de Deus. E quando você se encher de Deus, você vai estar cheio de amor. E cheio de amor, o amor expulsa o medo. O amor expulsa o medo. E aí você vence o medo. Não fique paralisado pelo medo. Encha-se de amor. Eu estou vivendo um novo tempo de busca na minha vida, depois que eu comecei a orar junto com os irmãos às 5 horas da manhã. De verdade, eu sempre tive o meu tempo com Deus pela manhã. Mas está sendo diferente. Eu sinto o meu dia muito mais cheio de Deus. Muito mais. Muito mais equilíbrio para tomar decisões. Muito mais sabedoria para resolver os problemas. Ainda preciso melhorar muita coisa. E quem está lá comigo sabe que eu estou pedindo. Deus, me ajuda a melhorar. Aleluia. Mas eu já estou muito melhor do que eu era antes. Por quê? Eu quero ser aprovado para experimentar coisas maiores. Fazendo uma análise da minha vida, irmãos, deixa eu falar para vocês da minha vida, de mim. Eu poderia estar experimentando coisas maiores muito mais cedo do que eu tenho experimentado. De verdade. Mas sabe por que eu não experimentei? Porque eu fui reprovado em muitos testes de Deus. Eu fui reprovado. Hoje eu olho e eu falo, Deus, ainda bem que o Senhor tem misericórdia e sempre nos dá uma chance de recomeçar. Diga aleluia. Sabe o que é essa manhã? Chance de recomeço. Diga aleluia. Mas eu aprendo, eu falo, eu fui reprovado. Mas eu quero permanecer sendo aprovado ano após ano para viver as promessas de Deus, para viver e experimentar coisas maiores. Bom, se eu quero experimentar coisas maiores e ser aprovado, eu não posso ter uma mentalidade de que Deus está me castigando por erros que eu cometi. Escute, irmão, Deus sabe muito bem tudo que é coisa errada que você fez, viu? Tudo, até aquelas mais escabrosas, até aquelas mais ridículas, Ele sabe tudo isso. Mas a Bíblia diz de que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são as causas de nós não sermos consumidos. Eu preciso abraçar a misericórdia e falar, não vou ir mais por esse caminho perigoso. Deus não está te castigando, Ele está apenas te ensinando. Diga para o vizinho, Deus está te ensinando com isso, irmão. Jeremias 29, verso 11 diz, porque eu bem sei qual o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito, pensamentos de bem a nosso respeito. O que está acontecendo agora é apenas uma fase de treinamento. Deus está te treinando para você ser aprovado nas provas da vida. Aleluia, aleluia. Eu preciso
abraçar a misericórdia e aceitar o treinamento. Repete junto comigo: aceitar a misericórdia e o treinamento. É para eu ser treinado? Vou ser treinado. Quinto, ensinamento para eu viver coisas maiores, ser aprovado e viver coisas maiores. Se eu quero ser aprovado e viver coisas maiores, eu preciso parar de murmurar. E essa eu quero que você, por favor, seja um profeta para o vizinho, da frente ou do lado. Bate nele e fala: para de murmurar. Diga: em nome de Jesus. Repete para funcionar mais ainda: em nome de Jesus. Bota o versículo 24 lá do texto que nós lemos. E o povo fez o quê? Você conhece alguém que murmurou hoje? Diga: ai, ai, ai. Irmão, vou confessar aqui um pecado. Posso confessar um pecado? Eu não aguento murmuração, gente. Não, eu fico agoniado quando as pessoas começam. Blá, às vezes são problemas até que tem que resolver, mas eu não aguento. Você imagina Deus. Você imagina Deus. Murmuração me incomoda profundamente, mas muito. Eu vou te falar muito. Você imagina uma pessoa que ela está andando e ela vive o dia inteiro murmurando. O Espírito Santo se afasta de você, irmão. Não tem como você viver coisas maiores se você só murmura. O povo deixou de viver coisas maiores porque ele só reclamava. E eu vou te explicar o problema da murmuração. Não é só, porque Deus não gosta. Não é só isso. É porque isso te atrapalha de enxergar a solução. Murmurar não faz você enxergar a solução. Traz um alívio momentâneo para a sua alma, para a sua carne, para o seu eu. É assim, é mais... pelo menos eu botei para fora. Eu não quero pelo menos botar para fora. Eu quero resolver problema. Você traz para mim o problema que eu resolvo. Só colocar para fora não é para mim esse negócio. Então, murmuração, você se sente bem na alma, mas você não muda a sua vida. O que muda a sua vida é qual é o problema, a decisão que a gente vai tomar, direita ou esquerda. É isso. É isso que muda a vida de alguém. Murmuração não muda. Só traz alívio momentâneo. É a novalgina da alma. É a murmuração. Respira fundo, faz um carinho no ombro do seu vizinho e fala: eu estou amando se ouvir essas coisas aqui. Aleluia. A murmuração, ela é uma adoração a Satanás e uma blasfêmia contra Deus. Então, quando você murmura, você invoca e adora o diabo e blasfema contra Deus. E é exatamente por isso que é reprovado nas provas da vida. Passe a só agradecer. Gente, de verdade, eu passo o dia inteiro agradecendo a Deus. Deus, obrigado. Deus, obrigado. Eu estava aqui, Deus, obrigado. Eu cheguei, Deus, obrigado. Eu vou dormir, Deus, obrigado. O dia inteiro agradecendo a Deus. É outra coisa, irmão. É outra coisa. Quer ser aprovado para viver coisas maiores? Quantos estão aqui nesse culto hoje? Diga aleluia, gente. Eu preciso ser firme na minha fé. Ser firme na fé não é eu ficar bem só quando as coisas estão acontecendo do jeito que eu quero. É eu permanecer bem e firme, confiante em Deus, mesmo quando está acontecendo o que eu não esperava que iria acontecer. A Bíblia conta da Miriam. Quem lembra da Miriam? Miriam era quem? Irmã do Moisés. Quando o povo saiu da escravidão do Egito, a Bíblia diz: então Miriam, quando eles saíram, que atravessaram, Miriam então dançou. E ela começou a cantar de alegria. Vocês lembram desse texto aqui? A Miriam estava feliz da vida. Oh, aleluia, Deus deu vitória. Agora passa no deserto. Quer água? A água está amarga. Miriam começa a murmurar. Miriam estava no meio. Então, quer dizer que eu só tenho fé quando as coisas estão acontecendo do jeito que me agrada. Quando alguma coisa não acontece do jeito que não me agrada,
Aí eu já paro de ter fé e começo a reclamar. É assim que você age? Reprovado. Miriam cantou quando o mar se abriu. Na hora que encontrou águas amargas, ela entra na murmuração. Será que é assim que você tem agido? Tá tudo bem? Não, vamos pensar nós agora, nós como seres humanos. Você vai lá e você ajuda demais uma pessoa. Vai lá, ajuda uma vez, ajuda duas, ajuda três. Numa outra vez que a pessoa foi pedir, você falou, não, agora não. Não dá. Você deu um monte de sim, um não que você deu, agora você não presta, você não vale nada. Como é que você se sente? Fala para mim. Nossa, você se sente mal? Sempre fiz, uma vez disse não, não presto mais. Pois é, a gente age assim mesmo com Deus. Deus dá, Deus livra, Deus abençoa. Uma vez Deus fala, agora não. E não é nem não por mal, é não para o bem, porque Ele quer treinar. É não para o bem, porque Ele quer te ensinar a você não cair mais nessas armadilhas. Então Ele diz não por amor. Igual um pai diz para um filho, não por amor. E acabou, e o pai não presta mais. O amigo não presta mais. Eu preciso ser firme na minha fé com Deus. Firme. Deus deu, glória a Deus. Deus tomou, glória a Deus. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. É ser firme na fé. Eu não vou mudar quem eu sou por causa das circunstâncias. Eu sou de Deus, creio em Deus e vou continuar firme em Deus, e é isso aí. Aleluia. Permaneça firme, mesmo que as coisas não estejam acontecendo da maneira que você gostaria. Firme. Hoje nós estamos aqui para um momento onde vamos fazer a ordenação de um pastor e a ordenação de um presbítero. E eu tenho certeza que assim como aconteceu comigo e com os outros pastores que tem nessa igreja, muitas vezes aconteceram coisas diferentes do que eles queriam. Muitas, não foram poucas. Mas eles permaneceram firmes na fé. Firmes na fé. É assim para com Deus também. Um outro ensinamento que eu tenho, para experimentar coisas maiores e ser aprovado pelo Senhor, é discernir o que Deus está querendo trabalhar. E eu quero que você preste bastante atenção nisso agora, porque isso aqui é uma chave dessa mensagem. Discernir dentro de tudo isso que eu estou passando, dentro dessa prova, o que Deus está querendo trabalhar em mim. Existe alguma coisa que eu não estou enxergando, mas eu preciso entender, discernir. Deus quer trabalhar alguma coisa na minha vida que eu não sei o que é, e eu quero entender isso. Olha o que aconteceu com eles. Versículo 23 e 24, diz aqui, ó. Então eles chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque elas eram amargas. Por isso chamou o seu nome de Mara. Olha o versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Mara tinha as águas amargas. E eu estive avaliando um estudo sobre as águas de Mara. Dizem hoje alguns cientistas que as águas de Mara, ela tem um mineral, ela é rica em um mineral chamado dulamite. Esse mineral das águas de Mara, chamado dulamite, ele é um mineral que ele protege o estômago. É amargo, mas esse mineral ele protege o estômago. Muitas pessoas, elas tinham doença de estômago por causa das enfermidades diversas que tinha no Egito, morriam disso. Então Deus, Ele com um povo no deserto, faz eles estarem diante de uma fonte de água que era amarga, mas era remédio para protegê-los. Olha só o que diz o versículo de número, cadê o versículo de número 26? 26, vai lá. E disse: se ouvires atentos a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinarem os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardardes os seus estatutos, nenhuma das enfermidades eu porei sobre ti que eu pus sobre o Egito, porque eu sou o Deus que te sara. Dentro das águas
amargas de Mara estava o remédio que Deus havia preparado para proteger eles das enfermidades do Egito. Essa prova que você está passando, dentro dessa prova, existe um remédio para te proteger de alguma coisa que Deus já está vendo lá na frente que você não está vendo. Então, não murmure. Beba as águas de Mara. Mesmo que sejam amargas, lá na frente você vai entender tudo. Sabe por que esses irmãos estão aqui sendo ordenados? Fabinho está aqui na frente chorando. Porque bebeu as águas de Mara. O que você está passando hoje é um remédio que envolve o seu futuro. Por favor, fiquem de pé.